Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2º do artigo 88 está estabelecido da seguinte forma. Inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante. Até 0,045, fator 0,4. Acima de 0,045, até 0,055, fator 0,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos, inciso 1, 10% aos municípios das capitais dos estados, inciso 2, 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A linha A. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Fator até 2%, 2. Mais de 2% até 5%. Pelos primeiros 2%, 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5%. Mais de 5%, 5. A linha B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 desse artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação desse parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação, determinado na forma seguinte. Categoria do município, segundo seu número de coeficiente habitantes, até 16.980, pelos primeiros 10.188, 0,6%. Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2%. A linha B. Acima de 16.980 até 50.940, pelos primeiros 16.980, 1. Para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0,2. Acima de 50.940 até 101.880, pelos primeiros 50.940, 2. Para cada 10.188, ou fração excedente, mais 0,2. A linha D. Acima de 101.880 até 156.216, pelos primeiros 101.880, 3. Para cada 13.584, ou fração excedente, mais 0,2. A linha E, acima de 156.216, 4. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais da população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1, a linha A, B e D da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. Inciso 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal. Inciso 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente. Seção 5. Comprovação da aplicação das cotas estaduais e municipais. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas
a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Livro 2º. Normas Gerais de Direito Tributário. Título 1. Legislação Tributária. Capítulo 1. Disposições Gerais. Seção 1. Disposição Preliminar. Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Seção 2. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso 2, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Inciso 4, a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 5. A comunicação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Inciso 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Seção 3. Normas complementares. Artigo 100. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa ou a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso 3. As práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas. Inciso 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros em mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Capítulo 2º. Vigência da legislação tributária. Artigo 101. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Artigo 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam essa territorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta e outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Inciso 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, na data da sua publicação. Inciso 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. Inciso 3. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. Artigo 104. Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte, aqueles em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda.
Inciso 1. Que instituem ou majorem tais impostos. Inciso 2. Que definem novas hipóteses de incidência. Inciso 3. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observando o disposto no artigo 178. Capítulo 3. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim estendidos aqueles cujas ocorrência tenha sido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha A, quando deixe de defini-lo como infração, a linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de legislação expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1. Analogia. Inciso 2. Os princípios gerais do direito tributário. Inciso 3. Os princípios gerais de direito público. Inciso 4. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo, não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições do Estado e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha: inciso 1. Suspensão, exclusão do crédito tributário. Inciso 2. Outorga de isenção. Inciso 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, inciso 1, a capitulação legal do fato. Inciso 2, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos. Inciso 3, autoria, imputabilidade ou punibilidade. Inciso 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Título 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2º. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente a sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios. Inciso 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Inciso 2. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador, interpretada abstraindo-se. Inciso 1. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Inciso 2. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3º. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Capítulo 4. Sujeito passivo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1, contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua respectivo fato gerador. Inciso 2, responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Seção 2ª. Solidariedade. Artigo 124. São solidariamente obrigadas, inciso 1, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal. Inciso 2, as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são as seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso 1. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Inciso 2. A isenção ou remissão de crédito exonera a todos os obrigados, salvo outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Inciso 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra
um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Seção 3. Capacidade tributária. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Inciso 2, de achar-se pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dos seus bens ou negócios. Inciso 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção 4. Domicílio tributário. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Inciso 2. Quando as pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Inciso 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se-lhe então a regra do parágrafo anterior. Capítulo 5. Responsabilidade tributária. Seção 1. Disposição geral. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se, por igual, aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, ou aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de rematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis. Inciso 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Inciso 2. O sucessor, a qualquer título, e o conge-meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único.
O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente, com o alienante se está este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de alienação judicial. Inciso 1º. Em processo de falência. Inciso 2º. De filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplicam o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for, inciso 1, sócio de sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2º. Parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer dos seus sócios. Ou inciso 3º, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com objeto de fraudar a sucessão tributária. Parágrafo 3º. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito, à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.